A crise na Ucrânia já está provocando uma verdadeira perturbação na força. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber. A Ucrânia tem estado nos noticiários nos últimos meses por conta dos interesses militares conflitantes entre Vladimir Putin e os países da OTAN. Mas o antagonismo entre russos e ucranianos já vem de um longo histórico, o qual teve como episódio mais marcante o domínio daquele país pela antiga União Soviética. Só que com a derrota da União Soviética na Guerra Fria, a Ucrânia conseguiu sua independência, tal qual aconteceu com outros satélites soviéticos. Mas como se sabe, tal tipo de mudança costuma ser até certo ponto traumática, especialmente em nações cujos interesses étnicos e sociais são fortemente conflitantes. Entre 2004 e 2005, ocorreu na Ucrânia a chamada Revolução Laranja, em que o povo tomou as ruas e promoveu uma mudança de governo, o qual tinha uma postura marcadamente pró-Ocidente. Na mesma época, a Rússia já respondeu pressionando a Ucrânia com um corte no fornecimento de gás. E como havia ainda muita coisa mal resolvida, em 2014, mais uma vez o povo ucraniano ocupou as ruas em protestos contra Moscou. Com todas essas tensões com seu vizinho imperialista, não é surpresa que em 2015 a Ucrânia tenha aprovado uma lei que criminaliza símbolos da era soviética. Não que a Rússia de hoje seja equivalente à União Soviética do passado, mas o ato foi pensado como uma verdadeira afronta ao imperialismo de Moscou. Esse tipo de lei não é exclusividade da Ucrânia, mas sua aprovação foi desde o princípio cercada por polêmicas. Uma comissão ligada à União Europeia chegou a fazer críticas ao texto legal, opinando que a lei era muito restritiva, já que também bania os partidos comunistas da política ucraniana. Bem, mas e quanto a Darth Vader? Onde exatamente o Lorde Sombrio entra nessa história? Simples. Com a aprovação da lei anticomunismo, as estátuas e demais monumentos da era soviética precisavam ser removidas. Isso incluía bandeiras, estátuas de Lenin, monumentos de Stalin e de tudo mais que remetesse ao regime comunista. Foi aí que o artista ucraniano Alexander Milov teve uma ideia. Odessa, cidade do sul da Ucrânia, abrigava uma certa estátua de Lenin, que Milov, na condição de artista, não queria ver simplesmente descartada. Então, por que não transformar um Lorde das Trevas em um outro Lorde das Trevas? Milov foi realizando mudanças, fazendo do casaco de Lenin a icônica capa de Darth Vader, colocando um capacete em sua cabeça e adicionando um sabre de luz ao punho cerrado do vilão. E assim, após todo esse transformismo com pitadas de Comic Con, Lenin finalmente era reconhecido por aquilo que ele sempre foi, um mestre do lado sombrio da força. A atitude de Alexander Milov poderia até levantar suspeitas, pois afinal, será que ele não seria um saudosista do comunismo que queria salvar uma representação de seu grande líder? Mas, segundo as entrevistas de Alexander Milov, ele se declara um indivíduo apolítico, e assim, ele prefere dar às próximas gerações o direito de decidir se eles querem ou não querem ficar com a estátua. Aqui no Ocidente, casos como esse vira e mexe ocupam as discussões nos nossos jornais, já que as representações de figuras históricas controversas são sempre alvo de embate entre grupos de diferentes inclinações políticas. A esquerda é a mais estridente quando se trata de cobrar a remoção de estátuas de bandeirantes ou de outros personagens da chamada cultura branca patriarcal. Mas em contrapartida, esses mesmos militantes não só apoiam a permanência de homenagens aos líderes comunistas, como até hoje também fazem questão de dar nomes de ruas e prestar outras homenagens aos guerrilheiros comunistas que pegaram em armas contra o regime militar. No fim, pouco importa a lista de crimes cometidos por aqueles que nossas estátuas representam. O que importa para os justiceiros sociais é se as vítimas foram assassinadas em prol da revolução proletária. De toda forma, já que muitos fazem questão de erguer estátuas para homenagear assassinos, então até que faz sentido substituir o líder de uma ideologia que matou 100 milhões de pessoas durante o século XX e colocar em seu lugar um Lorde Sombrio que usou a Estrela da Morte para erradicar um planeta inteiro. E verdade seja dita, talvez nada represente melhor nossa época do que estátuas e monumentos homenageando personagens da cultura pop. De quebra, é certo que a Lacrolândia mostraria todo o seu furor caso cobríssemos as estátuas de Marighella com um cosplay do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Mas voltando ao universo de Star Wars,
É curioso conhecer a existência de uma profecia sobre Anakin Skywalker, vulgo Darth Vader. A profecia dizia o seguinte: um escolhido virá, nascido de nenhum pai, e através dele o equilíbrio final da força será restaurado. Os Jedi acreditavam que o escolhido traria o equilíbrio destruindo os Sith, famosos usuários do lado negro da força. E de certa forma, Vader realmente deu sua vida para matar seu mestre no lado sombrio, Darth Sidious, ou Palpatine. Mas talvez o maior ato de Darth Vader realmente tenha sido em 2015 na Ucrânia, quando o vilão asmático chutou a bunda mofada de Lenin para ocupar seu lugar naquela fatídica praça de uma pacata cidade ucraniana. Para finalizar o vídeo, o currículo de Vader também conta com a derrubada de 2 governos galácticos, sendo uma república e um império. Então seria apropriado que os nossos senadores e demais parasitas ficassem preocupados na próxima vez que ouvirem a marcha imperial. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!